Seguinte, né? Queria ficar aí no tema Supremo Tribunal Federal, muito bem colocado aí, esse absurdo que seria. Você deu um exemplo muito bom, até para a população entender o que acontece hoje na prática. Questão das saidinhas, que é um projeto que a população quer, que foi aprovado. E você vê como funciona todo o processo legislativo. Você elege legisladores para fazer as leis, né? Eles vão lá, né, legislam, né, criam ali, né, uma restrição, aliás, a saidinha, e aí ela é vetada pelo presidente. Se volta para o Congresso para derrubar o veto, é o que você falou, basta um parlamentar ali chateado com a situação, né, entrar com uma ação no Supremo, entra com uma DIN, vai o ministro de forma monocrática ali e derruba tudo. Ele cala a voz de 513 deputados, 81 senadores. Ele vale mais do que 513 deputados eleitos pela população e 81 senadores. É um absurdo, né? Você não acha que existem dois temas, e seria importante, né, que estão na Câmara, para a Câmara decidir? Talvez seria importante, não sei o quanto há clima na oposição, você que vive aí, para se unir em torno, né, e ter ações mais focadas, que fariam toda a diferença, que são dois projetos que estão ali que, para mim, resolveria uma boa parte dessa subserviência que hoje o nosso sistema tem em relação ao Supremo Tribunal Federal. Um deles, né, que é a PEC que restringe as decisões monocráticas, que limita, que está ali, né, foi aprovada no Senado, e aí parou ali na mão do Arthur Lira, né, que não pautou ainda esse projeto. Isso aí já seria uma solução muito grande para essa situação aí que nós elencamos, que é um ministro sozinho ter o poder de suspender a eficácia de uma lei aprovada no Congresso Nacional. E o segundo é a do fórum privilegiado. A PEC que põe fim ao fórum privilegiado para parlamentares, que foi aprovada em 2017 no Senado e já está na Câmara ali para ser votada também. Será que não existe algum clima, Marcon? Você que está vivendo aí com a oposição, que é uma voz fantástica e super respeitada aí da oposição, você acha que existe algum clima para unir a turma em torno de pautar essas duas propostas e aprová-las para a gente dar um fim nessa situação toda aí, ou pelo menos em grande parte dela? Bom, só para concluir o assunto camisa polo, né? Eu sou daquele homem que abre o armário, a primeira que está em cima, que a minha mulher colocou, eu pego e visto, né? Não fico lá muito escolhendo. Então, normalmente ela vai lá e dá uma equilibrada assim para eu mudar um pouco de roupa quando não estou com camiseta do Juventude. Então, eu sou dos tradicionais. Então, isso deve acontecer com vocês também, porque o Pitoli já viu com essa camisa amarela umas quantas vezes, né? É tradicional também. Na verdade, então, ela já anda sozinha, já. Ela pula do guarda-roupa. Ô, Pitoli, é você. Ela se veste, né? Tá tudo certo. O que acontece, Melão? Sobre as decisões monocráticas, eu não tenho a menor dúvida que se nós aprovarmos na Câmara, ela vai ser derrubada no Supremo, porque o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Esse é o problema que a gente está vivendo hoje. A gente precisa resolver o problema dos ministros respeitarem a lei, né? A gente faz um esforço hércule para aprovar uma legislação. Foi o caso das saidinhas. A gente sabe qual que é a demanda da sociedade sobre a saidinha. Cada vez que tem saidinha, tem menina estuprada, né? Tem assalto ocorrido, tem assassinato ocorrido. Então era um anseio da sociedade, né? Só que nós precisamos resolver o problema Supremo Tribunal Federal, que eu acho que, nesse momento, uma lei não vai mais ajudar, viu, Melão? Porque eles consideram tudo inconstitucional, eles legislam. Então, enquanto nós não tivermos um Senado forte, que coloque um freio em absurdos judiciais como os que a gente vem vivendo, sinceramente, eu considero que aprovar a legislação já perdeu, a gente já virou essa página, a gente já avançou esse caminho, né? Não adianta nós aprovar. E a gente tem que lembrar, olha o que aconteceu semana passada. Existia uma indicação. Vocês devem lembrar, nós discutimos aqui sobre a abertura da CPI do abuso de autoridade, que seria um caminho para nós pelo menos começarmos a construir um texto, né, um relatório, colhermos provas, fazer um documento para pelo menos para a posteridade ver o que a gente viveu hoje e construir sim um embasamento para caçar ministro que não respeita a Constituição. O Gilmar Mendes veio a público, deu uma entrevista e disse: é inconstitucional o poder legislativo, Câmara, investigar qualquer coisa do poder judiciário. Ou seja, o recado foi dado para Arthur Lira. Não nos esqueçamos aqui, eu sou uma pessoa que não tenho rabo preso com ninguém, posso falar tranquilamente,
que há um ano atrás, mais ou menos, houve uma investigação da Polícia Federal sobre emendas distribuídas a aliados de Arthur Lira sobre kit robótica, que chegaram ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes mandou destruir as provas. Veja, eu não estou dizendo que alguém é culpado ou inocente. Eu estou dizendo que deveria se investigar se há indícios de corrupção. Afinal, é o nosso dinheiro. Então, quem protegeu naquele momento foi Gilmar Mendes, que agora veio a público e deu um recado. É inconstitucional investigar o Supremo Tribunal Federal através da Câmara dos Deputados. Então, está na hora, assim, com todo o respeito ao nosso ouvinte, de nós pararmos de tipo, vamos aprovar a decisão monocrática, o fim das decisões monocráticas. Não vai adiantar absolutamente nada, porque, primeiro, o presidente vai vetar, com certeza, vai voltar para o Congresso, nós vamos derrubar, alguém vai entrar no Supremo e vai dizer isso é inconstitucional, e, obviamente, o ministro vai dizer que isso é inconstitucional. Essa é a realidade. Quando a gente fala de democracia, a história não me deixa mentir. Lá na Grécia Antiga, onde se inventou a democracia, o povo ia para a rua, na praça, e se levantava a mão lá, se fazia barulho quando tinha algo para se decidir. Hoje, com 200 milhões de habitantes, obviamente, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente elege parlamentares para que esse parlamentar nos represente perante as decisões que é preciso tomar. E lá, o que está acontecendo hoje? Na Grécia Antiga era que nem tu reunir toda a população, colocar na praça, a população decidir algo e depois ter alguém lá dentro do palácio e dizer, não, o que eles decidiram não vale. A gente vai continuar dizendo que é uma democracia, mas aquele fulaninho lá que estava de camisa verde lá, ele não levantou o braço muito bem, então eu acho que por ele não ter levantado o braço muito bem, essa decisão tomada por eles é inconstitucional. Basicamente é isso que a gente vive no Brasil. Dizer que a gente vive numa democracia não é verdadeira, né? A democracia, ela preza que quem decidam as leis, a minha prerrogativa, Melão, como foi a tua quando foi parlamentar, era legislar e fiscalizar o executivo. Legislar já hoje no Brasil não é mais uma prerrogativa do parlamentar, pois, repito pela última vez, qualquer coisa que nós aprovarmos hoje na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, ela não tem valor algum. Ou seja, nós viramos papagaios de pirata. Eu venho aqui, eu dou uma entrevista, eu denuncio, eu subo na tribuna, né, eu participo de podcast, essa é a minha vida, né? Mas o poder que o povo me deu para poder legislar, ela simplesmente não existe, porque o Supremo usurpou os poderes que deveriam ser do Congresso. Por quê? Porque Lula se deu conta que é muito mais barato comprar apoio no Supremo, indicar ministros propriamente dito, do que propriamente reviver o mensalão lá de 2005, onde ele tinha que comprar parlamentares. A compra ainda acontece, né? Ela não acontece, pelo menos não que a gente tenha notícia, de uma forma de como era, pagando campanha política e por aí vai. Ela acontece através de emendas e cargos, né? Que é uma coisa que a República Brasileira tem há décadas. Mas ficou muito mais barato para o Lula comprar apoio, ou propriamente construir o seu apoio no Supremo Tribunal Federal, porque ele governa de lá e não precisa mais ficar se chateando com os deputados. Macon, e a chuva por aí, no Rio Grande do Sul? Como é que está essa história? Olha, Pitoli, muito triste. Aqui o Rio Grande do Sul, ele tem sido acometido por muitos desastres, né? Eu ia comentar no começo, desde que eu comecei a falar, não parou. E ao longo da noite eu acordei diversas vezes com muita chuva. E eu moro aqui onde não é zinco, né? O meu pai mora lá, é zinco, então faz muito barulho. Aqui não é zinco, então a gente vê a força, eu acordei com a força da chuva. A gente tem informação que já morreram 3 pessoas, infelizmente, 18 estão desaparecidas. É recorrente no Rio Grande do Sul, né? E a gente tem... e é sempre nos mesmos lugares, basicamente, né? Então a gente sabe que teria que corrigir, mas para vocês terem uma ideia, muito do que foi prometido lá atrás, quando aconteceu ano passado ali na região do Vale do Taquari, enfim, o Lula não cumpriu, né? Teve a Janja que visitou, depois foi o Alckmin, e sequer o desastre do ano passado foi resolvido. Então, o Rio Grande do Sul, ele tem... Lembra das 7 pragas do Egito, né? A gente tem uma que é as chuvas, que são recorrentes aqui, e a gente tem outra agora, se me permite, Vitória, que é o governador do Rio Grande do Sul, né? Uma praga que hoje, para vocês terem uma ideia, ele aumentou os impostos da comida, né? Esse governador, um estelionatário eleitoral, que tem vídeos dele mostrando durante a campanha que não aumentaria impostos, hoje ele aumentou impostos da comida, Pitoli. O povo que vai comprar um ovo no mercado
vai pagar mais imposto pela inconsequência deste governador. Isso serve de alerta, muitas vezes. Aqui a gente elegeu um cara que nunca empreendeu, nunca foi dono de uma carrocinha de cachorro-quente, nunca teve uma carteira assinada, mas é manguinha arregaçada, sabe? Não usa polo, ele só usa aquela camisinha azul turquesa, assim, manguinha arregaçada, fala muito bem, né? É um baita de um cara do merchandising, mas que, assim, ó, prometeu na campanha que não ia aumentar imposto e agora está aumentando imposto da comida. Então, assim, o brasileiro ele precisa também fazer uma revisão aí no seu voto, né, Vitória? Porque, vou votar no cara bonitão. Cara, isso é uma desgraça, assim, ó. E agora todo mundo paga, né? Então a gente precisa melhorar um pouquinho do voto, porque a gente não chegou no estado de coisa que a gente chegou por osmose, né? As pessoas votaram nessas pessoas. Se hoje o Senado Federal está de joelhos e é uma vergonha a instituição Senado Federal liderada pelo Pacheco, o Nicolas, inclusive, pediu desculpas esses dias por Minas Gerais ter eleito uma pessoa como o Rodrigo Pacheco. Então a gente vive um cenário aí que também a população é culpada pelo descaso que ela dá nas eleições, né? Qualquer um é tudo a mesma coisa, não é. Tem muito vagabundo aí na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, que envergonha, que pensa só nos seus interesses e que o povo que se rale, né? Então a gente tem que fazer uma pesquisinha um pouco maior também para tentar sair desse buraco, porque senão nós vamos ficar nessa inércia para sempre, vivendo uma ditadura, sem poder falar o que a gente quer, sem poder fazer um país melhor, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo, né, Pitoli? Eu tô na política porque eu quero que as pessoas tenham a vida que daqui a pouco um europeu tenha, que um americano tenha, onde se ganha 6, 7 vezes mais do que se ganha aqui, não precisa se ficar fazendo, guardando as moedinhas para poder ir no mercado. A gente é capaz, a gente é um povo maravilhoso, a gente é inteligente, a gente tem recurso natural, e a gente fica nessa M aí por causa desses políticos. Então, frustra bastante, né, quando a gente chega lá em Brasília, ou propriamente aqui no Rio Grande do Sul, e vê políticos, assim, irresponsáveis, que não pensam nas pessoas e pensam somente em si. Isso frustra bastante, mas a gente sabe que também a culpa é das pessoas que colocam essas pessoas lá.